Você comprou o carro elétrico ou híbrido dos seus sonhos. Telas flutuantes, gigantes, aceleração instantânea de foguetes, promessa de economia absurda no posto de combustível. Então, você sai da concessionária se sentindo o dono do futuro. Mas aí, meu caro amigo, no trânsito real e caótico do Brasil, acontece o inevitável e muito fácil, uma colisão boba de trânsito. Nada grave, daquelas que só amassaram o para-choque, quebram um farol de LED ou então desalinham o para-lama. Você liga para a sua seguradora, respira fundo e pensa: Tudo bem, a franquia cobre. Em 2 semanas estou rodando de novo. É exatamente aí, meu amigo, que o seu sonho tecnológico vira um pesadelo logístico de meses parado em uma oficina credenciada. Sejam muito bem-vindos ao canal Artifícios Automotivos. Hoje vamos abrir aquela caixa preta, caixa de Pandora, contra esse marketing agressivo das montadoras chinesas, que de uma certa maneira não é que elas escondem, tá? Mas não falam para vocês o que pode acontecer. Se chama mercado invisível das peças de reposição e a estrutura real de pós-vendas no Brasil. Enquanto os relatórios mensais da FenaBrave, né, divulgam recordes, e é verdade isso, né? São recordes atrás de recordes de emplacamentos, com o Dolphin Mini beliscando sempre o top 10 geral do país. E novas marcas também que desembarcaram agora no porto, também criando recordes. Os pátios das oficinas e seguradoras também acabam guardando um verdadeiro cemitério de carros elétricos novos. Foi aí que eu fui pesquisar e fui trazer isso para vocês, tá? Carros tecnológicos, caros, mas ficaram imobilizados, aguardando um simples pedaço de plástico importado ou então até uma placa controladora de alta tensão. Então, neste vídeo, vamos fazer uma auditoria. Eu fiz já, vou trazer para vocês, tá? Uma auditoria técnica profunda. Fui atrás de dados reais, onde ficam os centros de distribuição dessas marcas, as principais, vou trazer para vocês, tá? Tem peça guardada em solo nacional ou tudo está tendo que vir por navio? Uma outra informação importante. E o termômetro do Reclame Aqui? É um ótimo termômetro. Qual é a marca que despencou na avaliação do público e virou até alvo de desespero de proprietários? Eu até me alarmei em saber quem é que tá mal disso, né? Então eu vou te dar as localizações, esses números de estoque, cenário das apólices de seguro, para você poder entender se está comprando uma solução de mobilidade ou um bilhete premiado de loteria reversa. Se você valoriza então o seu dinheiro e não quer ver seu patrimônio estimado aí em mais de, começa ali nos 119 mil reais, né? Até um pouco mais de 200 mil reais virar objeto de decoração de oficina por aí, fica comigo até o final. O choque da realidade hoje vem com dados oficiais. Então, já esmaga o botão aí do gostei, que é o like, o hype logo depois do like, inscreva-se no canal e bora para o conteúdo. Já vou começar logo, tá? Para a gente contextualizar com a serialidade técnica que vocês exigem aqui no canal, precisamos então olhar volume de vendas. É importante. O mercado automotivo brasileiro foi inundado. Segundo a FenaBrave, marcas chinesas consolidaram sua fatia de mercado no varejo de eletrificados. BYD, GWM não disputam apenas nichos de luxo, elas brigam diretamente no volume de SUVs de entrada, né? SUVs médios, hatches, compactos, contra quem? Montadoras tradicionais que já estão aqui há anos no Brasil, há mais de meio século. Só que aqui entra o paradoxo da engenharia do pós-vendas. Vender carro com margem agressiva e tecnologia embarcada é uma excelente estratégia de penetração. É o que elas estão fazendo, correto? Penetração no mercado. O problema é sustentar o ciclo de vida desse produto quando ele entra na fase da sinistralidade. Quando você bate uma picape estrada, ou um Voyage, ou até mesmo um Chevrolet Onix, a logística de reposição é descentralizada, correto? É bem diferente. Existe a peça original na concessionária, que você geralmente faz a manutenção. Inclusive tem peça dessas marcas no paralelo, e até de primeira linha, em autopeças de bairro, e o estoque histórico acumulado. Então a cadeia de suprimentos já está madura para esses tipos de veículos. Nos carros elétricos e até os híbridos de nova geração, o cenário muda de figura por 3 fatores críticos. Primeiro, se chama monopólio da reposição. Não existe mercado paralelo ainda, né, de autopeças para componentes de lataria complexa ou até mesmo eletrônica embarcada de carros que chegaram ontem aqui no país. Ou você compra da montadora, ou o carro não vai andar. Outro fato, que é o segundo aqui, eletrônica de alta tensão. Uma batida frontal não amassa apenas folhas de metal,
ela pode afetar sensores de radar, que fica ali na grade frontal, né, do sistema ADAS, inversores de fase que estão após o radiador, e o sistema pirotécnico de corte de corrente de bateria de tração. Vocês sabem que esses carros têm medida de segurança. Se esse sistema, então, desarmar, o carro vira um bloco de metal inerte, que exige um ferramental e componentes específicos que pouquíssimas ainda oficinas dominam. E o terceiro item é o gargalo logístico de pátio dessas peças. A velocidade de venda nos navios que chegam da China foi 3 vezes maior do que a velocidade de estruturação desses balcões de peças. Estão entendendo? Então, para comprovar isso, nós vamos olhar, então, essas grandes marcas, aonde elas guardam essas peças no Brasil. Tá? E a realidade é bem diferente do que diz comerciais, né, no YouTube ou na TV. Vamos, então, dar o nome aos bois, analisar essa infraestrutura logística real de cada uma dessas principais marcas chinesas que operam no topo do ranking da FenaBrave. Ou seja, eu vou pegar quase todas aqui. Quem criou centros de estoque, então é importante você saber quem se importou com você, e a reposição em solo nacional, e aonde elas ficam também. Começamos pela mais famosa, a BYD, BYD Or Dreams. O Ruby fica em Cariacica, Espírito Santo. E vamos falar aqui sobre os gargalos de escala. A BYD concentra a sua operação logística de peças em um centro de distribuição bem massivo, localizado, então, novamente falando, Cariacica, no Espírito Santo, operado em parceria com a GDL Logística. A marca, então, correu contra o tempo e expandiu essa estrutura para mais de 24.500 metros quadrados, alegando ter saltado de um volume modesto de armazenamento inicial de mais de 7.000 peças em estoque, cobrindo, então, milhares de códigos de componentes, que a gente conhece como SKU. Tá? Recentemente, eles também anunciaram, tá, uma abertura de uma extensão desse braço de peças agora em São Paulo, para agilizar o atendimento no Sudeste. Na teoria, o processo deles funciona da seguinte maneira: se a peça está no estoque em Cariacica, o faturamento e a expedição para essa concessionária que está em qualquer local do Brasil deve ocorrer entre 24 até 48 horas. Bem interessante. Mas por que tanta gente então reclama? Porque esse estoque gigantesco priorizou peças de alto giro, como exemplo, filtros, pastilhas de freio, braços de suspensão e componentes de revisão preventiva. Se a sua colisão fugir disso, ou seja, demandar uma peça estrutural específica diferente, painel traseiro de deformação programada ou até mesmo um chicote multiplexado específico de um lote determinado de um Dolphin, tá? Que tem Mini, GS. De meados do ano passado, inclusive, a peça entra então no status de importação emergencial. E aí, meu amigo, é aí que muda a situação. O prazo oficial salta de 30 dias via transporte marítimo ou até 15 dias via aéreo. Isso se não travar nos trâmites alfandegários dos nossos próprios portos no país. O estoque existe em solo capixaba, mas ele foi completamente atropelado também pelo volume absurdo de carros que foram batidos, porque vendeu demais, entendeu? Gerado pela explosão da própria venda da marca. Vamos para a segunda aqui, a GWM, Great All Motors, a estratégia dela em Cajamar, São Paulo. A GWM, então, adotou um modelo logístico centralizado no maior hub de distribuição do país, que fica em Cajamar, São Paulo. Eles fecharam, então, uma operação logística robusta, utilizando uma estrutura da DSV, que é uma gigante global de armazenagem, que atende, inclusive, marcas tradicionais de luxo, como a BMW. Então, no complexo de Cajamar, a GWM mantém mais de 3.500 códigos de componentes ativos, totalizando mais de 500.000 peças em estoque para abastecer a linha Raval e a linha Hora. A vantagem geográfica de Cajamar dá até um up melhor que a outra em Espírito Santo, porque tem um acesso imediato às principais rodovias do país. Tem um leque maior, atinge o Sudeste, Sul e também o Nordeste. Então, com grandes centros de consumo também, que é onde mais consome. Então, a GWM afirma que esse estoque já está suficiente para segurar a demanda da rede por até 9 meses, sem depender de novas importações da China, tá? É dita pela própria GWM, tá? Para esses itens também de desgaste comum e esses acidentes rotineiros. No entanto, a dor de cabeça da GWM está na rede de concessionárias. O tempo de diagnóstico técnico nas oficinas dela credenciadas e autorizadas para identificar falhas em componentes eletrônicos complexos, tá, dos próprios híbridos PHEV, ainda é lento, o que faz com que, mesmo com a peça disponível em São Paulo, tá, o carro passa semanas aguardando liberação da engenharia local onde você largou o carro. Terceiro bloco aqui, eu vou falar em conjunto GAC com a linha Ion e a Leapmotor, tá? Elas também têm um plano de prevenção antecipada.
Então entramos aqui com uma curiosidade técnica interessante para quem acompanha o mercado. Tenho falado dessas novas marcas, né? Principalmente a GAC. Preparou uma ofensiva pesada de veículos eletrificados no Brasil, mas adotou uma postura cirúrgica, diferente das outras duas. Inaugurou seu centro de distribuição de peças em solo nacional, também operado pela DSV da GWM, antes mesmo de iniciar vendas em massa dos seus veículos. Então a planta inicial conta com cerca de 2.000 metros quadrados dedicados exclusivamente a garantir que, quando o seu primeiro hatch, que ela vai vender agora, a Ayo e o T, né, ou a linha Ayo com SUV, sedãs de marcas que ela tem, já haja o para-choque e componentes mecânicos já esperando no armazém. Então é uma jogada interessante, inteligente, para tentar limpar essa imagem que sempre chinês não tem peças. A Leapmotor, que opera então sobre já um gigantesco guarda-chuva do grupo Stellantis, dona da Fiat, Jeep, Peugeot, vai pegar carona então massiva nessa rede de distribuição já existente de peças do grupo, tá? Que fica localizada ali em Betim, Minas Gerais, e também em outros estados, que teoricamente dá uma vantagem logística absurda para eles, tá? No seu próximo ano, o futuro agora que estão vendendo. Agora vamos para o dado que mais dói no bolso e na paciência do consumidor. Afinal, qual é a marca então que está enfrentando, falei que ia falar para vocês, né? Enfrentando a pior temperatura do público lá no site do Reclame Aqui, tá? Quando o assunto é pós-venda e até mesmo reposição. Pasmem, que eu falei para vocês, a BYD sofreu uma das maiores quedas de reputação da história recente do setor automotivo dentro dessa plataforma. A montadora chinesa, que ostentava notas altas e chegou a receber prêmios de atendimento num passado recente, viu sua nota despencar nos últimos meses para o índice 6,6, considerado uma nota regular pelo Reclame Aqui. Se olharmos então o volume das reclamações nos últimos meses, foram acumuladas mais de 3.000 queixas na plataforma e o índice de resposta e resolução caiu drasticamente. O teor das reclamações é um copia e cola de desespero. Dolphin parado há 90 dias por falta de módulo. Song Plus sem para-choque traseiro desde o ano passado. Falta de posicionamento da concessionária sobre prazos. O dado mais alarmante da auditoria do próprio Reclame Aqui no índice BYD deles é que retenção de clientes chegou a cerca de 63% dos consumidores registrando queixas e afirmam que não voltariam a fazer negócio com a marca. Então isso demonstrou um desgaste profundo na base de dados e desses clientes. A empresa leva em média, lá nessa plataforma, mais de 13 dias úteis para apenas começar da primeira resposta inicial, o que reflete uma equipe de pós-vendas completamente saturada pelo volume de problemas. Em contrapartida, a GWM consegue manter uma nota superior, flutuando na casa dos 7,8 a 8,1, que significa boa a ótima. Por que essa diferença se ambas vendem muito? Porque a GWM adotou então um canal de atendimento direto via WhatsApp e um protocolo de carro reserva mais agressivo para quem fica com o veículo retido por falta de peças do seu centro de distribuição em Cajamar, o que ajuda então a abafar e criar uma situação embrionária com o cliente antes dele passar a estourar a reclamação lá no site do Reclame Aqui. A BYD, pelo volume massivo de vendas do Dolphin Mini, perdeu o controle então dessa triagem personalizada, conversar com o cliente antes que ele vá reclamar. Então o consumidor final está pagando o preço da lentidão da BYD. E onde toda essa dinâmica logística de Cariacica, Cajamar e notas vermelhas do Reclame Aqui se encontram? No valor da sua apólice de seguro. É outro dado, né? As companhias seguradoras no Brasil trabalham com um cálculo chamado atuarial, que se chama um risco de o carro bater versus o tempo e o custo de reparo. Então, se um BYD fica parado 90 dias em uma oficina esperando uma peça de lataria vindo do Espírito Santo ou até mesmo da China, a seguradora é obrigada, por contrato, em muitas dessas apólices, a custear carro reserva por períodos estendidos ou até mesmo arcar com os custos no pátio parado. Multiplique isso por milhares de sinistros e você verá o lucro das seguradoras evaporar. E para piorar, temos um fantasma chamado da perda total, que é o famoso PT. Né? O pack de baterias desses carros fica no assoalho, todo mundo sabe disso. E dessa forma, eles ficam expostos a impactos por baixo do veículo. Se uma colisão pegar esse escudo de proteção da bateria e sofrer um amassado ou até uma perfuração mínima, o protocolo técnico das montadoras chinesas é condenar logo o componente inteiro, mesmo que o carro funcione, tá?
porque pode haver um risco de fuga térmica ou um curto-circuito. Então é natural, é segurança. Então uma bateria nova de substituição na concessionária pode acabar custando entre 60% e 80% do valor da nota fiscal do carro inteiro. A seguradora olha para isso, faz uma continha rápida de papel, matemática rápida, e o valor do reparo da bateria vai ultrapassar facilmente o limite de 75% da FIP desse carro. Então o que ela faz? Decreta perda total em um carro praticamente novo, que poderia ser reparado, tá? Por causa de um dano localizado nesse assoalho. É mais barato, por incrível que pareça, pagar a tabela FIP para o cliente do que arcar com a importação de uma bateria nova e esse carro ficar parado no pátio muito tempo. Esse carro acaba indo para leilão para diminuir os custos dessa seguradora. O resultado prático para você, entusiasta ou comprador comum, eu também sou, tá? Entusiasta. É um só. Preço do seguro desses carros explodindo, tá? Proprietários de elétricos chineses na faixa entre 130 mil a 150 mil reais estão recebendo propostas de renovação de seguro que superam, dependendo do local, né, mais de 10 mil reais por ano, dependendo desse perfil. O custo anual de manutenção indireta está até canibalizando a economia que o motorista faz na tomada da energia da sua garagem. O mercado automotivo chinês trouxe uma revolução saudável para o Brasil. Quebrou o monopólio daquelas marcas tradicionais. Isso é fato, isso é importante também de ressaltar aqui. Balançou preços, trouxe preços para baixo. Tá? Trouxe tecnologia que nós demoraríamos mais de 10 ou 15 anos para ver em carros nacionais a combustão. Acho que nem veria. Isso é um fato indiscutível. Mas o papel aqui do canal Artifícios Automotivos, apesar de eu tenho que falar isso para vocês, muita gente fica injuriada no último vídeo, porque eu mostro a realidade, fico dizendo que eu estou me vendendo para a marca de carros a combustão. Nada disso. Tem 2 elétricos aqui em casa. Eu tenho que ir além do painel bonitinho desses carros, mostrar a realidade para vocês. Logística de pós-venda dessas marcas, que crescem em ritmo de escalada, mas enquanto as vendas, né, que é muito alta, mas não consegue manter o suporte. A BYD tem um hub em Cariacica, a GWM tem um hub em Cajamar. A infraestrutura está sendo montada com investimentos bilionários, as duas estão gastando muito dinheiro, mas a realidade prática do balcão, da oficina hoje, tem muita gente que não sabe nem mexer com esses carros. Ainda é gargalo. Atrapalha dar um check-up no carro, dizer qual é o que aconteceu com o problema no carro. E aí reflete em queda livre de nota da BYD no Reclame Aqui. Por isso, o conselho técnico aqui do canal para você hoje é, antes de assinar o cheque ou financiamento do seu novo elétrico ou híbrido, faça 2 coisas. Eu sempre falo para vocês o que fazer. Não é proibir de comprar. Primeiro, peça a cotação real do seu seguro. Antes de eu comprar um carro, eu sempre faço cotação para ver se eu vou conseguir pagar, se o meu perfil para aquele chassi específico vai passar nas minhas economias. Segundo, vá até o balcão de pós-vendas da concessionária e faça algumas perguntas básicas, informalmente, é informal isso. Qual é o prazo de entrega se eu precisar de uma peça tal? Né? Uma porta, pode falar uma porta, um para-choque, um retrovisor, ok? Sinta o termômetro do mercado antes de imobilizar o seu capital. Agora eu quero abrir aquele debate com a nossa comunidade aqui, sempre entre os entusiastas e os puristas, tá? Aqui é a comunidade mais técnica do YouTube. Tem muita gente que sabe aqui, os sabedores de teclado. Você é dono de BYD ou GWM ou já tem uma outra marca chinesa com você? Já precisou de peça de funilaria? Como foi a sua experiência com o prazo de Cariacica ou Cajamar? O seu seguro veio aceitável ou abusivo? Deixa aqui o seu relato real nos comentários, porque a sua experiência é importante para a gente aqui. Não só para mim, para todos. Molda a decisão de compra de outras milhares de pessoas que assistem ao nosso canal. E também não se esqueça de esmagar esse botão no like e no hype. Não custa nada, é de graça. Tá? Compartilhe esse vídeo naquele grupo de WhatsApp de entusiastas da família. E se inscreva para não perder nenhuma das nossas análises cirúrgicas desse nosso mercado. Eu me chamo Alexandre, tá? Dono há 4 anos desse canal Artifícios Automotivos. Estou há 4 anos nessa jornada, desde o JAC EJS1, ok? Quero deixar aqui 2 vídeos para aumentar o conteúdo técnico de vocês, não custa nada, tá? Dá uma olhada aqui, vai continuar aumentando vocês, capacidade técnica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.